É meio comum. Só que aí o vento. Aí eu fiquei nessa do vento, velho. Falei, que raio que o vento aparece aqui o tempo todo. E aí eu fui né, olhando e pesquisando um pouquinho, eu vi que existem teorias, e teorias até hoje, de onde que o vento vem e para onde que o vento vai. Como é que o vento é formado? O vento vem da onde? Ele vai para onde? Qual que é do vento? Meu, existem teorias e teorias, mas nenhum cientista de fato provou da onde vem o vento e para onde o vento vai. Eles falam, o vento forma quando corrente se... Tá bom, e essas correntes? O que acontece, né? Porque daí tem uma inversão térmica aí. Meu, eles vão falar muito bonito. Mas ninguém vai, tipo, virar e bater o martelo e falar, o vento vem de tal lugar. Não vem, não sabe. Quer ver? Vamos abrir em João. Que é a ideia? O Nicodemos era um fariseu. Ou seja, ele conhecia, ele era um mestre da lei. O cara que manjava tudo da Bíblia. Mas, meu, quando Jesus falava, alguma coisa batia nele. E aí ele foi encontrar com Jesus de noite. E aí Jesus o recebeu, porque ele era um líder, né? E graças a Deus houve essa conversa. Porque se não tivesse tido essa conversa, iam muitas coisas muito importantes sobre o reino de Deus que a gente não saberia. Então, graças a Deus teve essa conversa. Olha no 3:8. Então, capítulo 3, versículo 8. Alguém quer ler aí para mim? Por que ele falou isso? Olha, nascem do Espírito. Da onde começou essa ideia? Olha no versículo 3. Eu vou falar alguns versículos e outros. Eu vou ler aqui rapidinho só para a gente ir embora, tá? Mas olha o 3. Então, João 3:3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos, e como é que um cara adulto entra na barriga da mãe de novo? Eu lembro. É. Nossa, aí eu tinha. Como é que entra? Aí o cara fala assim, ele fala, meu, Tá. se você que conhece a Bíblia não está entendendo qual que é, não é isso está escrito lá no Velho Testamento, né? Está escrito no Tanar, na Torá, nos profetas e nos escritos. Está escrito, e aí, você não entende? Você não vai conseguir nascer de novo. E aí é interessante que a gente aprende duas coisas muito importantes com esse encontro de Jesus com Nicodemos, que faz muito sentido e dá um norte muito grande no reino de Deus. Desculpa. O primeiro é esse versículo 3. A gente precisa nascer de novo. Tal. O que é uma pessoa? O que é uma criança que acabou de nascer? É uma pessoa que está aprendendo uma vida nova. Então a gente brincava, né? Falava muito disso aqui com o Theo, que o Theo, até ele completar 10 meses, ele tinha vivido mais tempo na barriga da Stephanie do que no mundo. Então, até os 10 meses, a reação dele com o mundo externo ia ser um negócio tipo novo para tudo. Mas a partir do 10º mês, ele viveria mais no mundo. Então ele já teria visto essas luzes, já teria visto barulho de carro, um briga com o carro, o outro faz isso. O mundo. Ele ia ter a percepção dele, mas ele teria o mundo. Veria o mundo mais tempo do que ele viu dentro da barriga. Né? Então, por exemplo, vai passando o tempo, o na orelha dele já não vai mais fazendo tanto efeito. Né, que é o que eles chamam de ruído branco, que era o barulho que ele ouve lá dos órgãos da mãe e tal, que não sei o que. O tapinha na bunda, que é o órgão, né, batendo lá e sempre dá um negocinho nele, que ele é acostumado, já não vai tendo mais muito efeito, porque ele está mais tempo no mundo do que na barriga. Isso é o nascer de novo. Eu agora preciso me acostumar com esse reino que eu estou vivendo. Com essas normas que eu estou vivendo, que eu me dispus a, e não que alguém me obrigou a. Tem as leis naturais, que ninguém muda, que aí eu fui obrigado, né? Centrípeta, centrífuga, né? Essas forças, né? Força da gravidade, que ninguém muda. Mas tem o conhecimento do bem e do mal, né? Que eu gosto de chamar, para ficar fácil de entender, de lei moral. Quem é que falou que é o certo e o errado?
Quem te ensinou que é certo ou errado? Você está vivendo mais tempo no mundo. Antes você não precisava pensar nisso. Né? Então isso é nascer de novo. Tá? Perdendo a sensibilidade da velha vida. Isso. Que aí a gente viu isso em Lucas. Em Lucas capítulo 9, versículo 43. Se você quer vir após mim, se você quer me seguir, Jesus falou, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, pegue esse fardo de que você acabou de negar a sua essência, e aí você me segue. Então abre mão do que você acha que é o certo ou errado e vive o que eu, Jesus, acho que é certo ou errado. Isso é a nova vida. Então é todo dia. Por isso não é fácil. Ele fala, carrega a sua cruz. Dê suporte a essa decisão. Né? Então nasceu de novo. E um outro ponto que a gente aprende nessa história está no versículo 14 do capítulo 3. Que aqui eu acho muito legal. E é um ponto que eu acho hoje uma pena, mas mandei uma mensagem para ele aqui, o Gá não está aqui hoje, que eu vou citar um psicanalista, que eu acho que é um psicanalista, o Jung. É um psicanalista? É a base que o Gá usa muito, né? Ele sempre cita esse cara aqui. Aí eu vou citar ele, mas que pena. Mas depois a gente manda só essa parte pra ele. Mas olha o que ele fala. Capítulo 3, versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Estranho isso. Vamos lembrar o que aconteceu. Essa história da serpente que Moisés levantou no deserto está em Números capítulo 21. Tá? Estou vendendo meu peixe do Velho Testamento aqui. Números capítulo 21. Essa história ela é um tanto quanto absurda ou muito real, mas chata ela não é. Sabe? Essa história maçante ela não é. Porque o que aconteceu? Moisés, ele tirou o povo de uma tirania. De uma tirania onde eles viviam nas suas... no seu equívoco, na sua má percepção das coisas, ou eles viviam numa má interpretação do que aprendiam. Então eles tinham o que era certo e o que era errado. A gente vê isso aonde? A gente vê isso, por exemplo, nos 10 mandamentos. Por que raio Deus teve que falar para o povo, não matarás? Mano, isso tá triste, mano. Não pode matar. Você não pode assassinar alguém. Né? O matar ali é assassinar. Você não pode assassinar. Você não pode desobedecer o seu pai e sua mãe. Meu, isso... Se alguém fala pra você, fala, não, beleza, aqui tá tudo bem. Essas aqui eu faço tranquilo. Porque tá dentro da gente. Por que ele teve que falar? Porque eles tinham, o povo, ele foi tirado de um lugar onde eles tinham um mau conceito sobre as coisas. E ele tirou essa rapaziada dessa tirania. Isso acontece com a gente. Porque a gente vive sobre uma tirania de interpretações do que a gente viveu na vida. Seja cultural, tá? O seu pai e sua mãe ensinou uma coisa pra vocês, aquela história que a gente contou do peixe, né? Que a mulher ia fritar o peixe, cortava o rabo e a cabeça. Aí quando o marido foi perguntar, era só porque a panela era pequena, a frigideira era pequena. Só que era algo cultural, foi passado de geração em geração. Então muitas vezes você não tem culpa do jeito que você vive. Só que aí você encontra Jesus. Aí, Jesus vira pra você e fala, vamos parar com isso? Vou trazer uma ideia, um ponto que acontece. Vou usar minha linda, digníssima esposa como exemplo. Mas é o seguinte, ela gostava de falar palavrão. E falar palavrão era um melzinho na boca dela. Não é que ela estava xingando alguém, essa era o que ela me falava. Não estou xingando, mas é uma forma de expressão. Eu me expresso. Eu me expresso. Falei, tá bom. Aí, um dia eu falei pra ela, é que é muito difícil sair água boa e água ruim do mesmo jarro. Água limpa e água suja. Do mesmo jarro. Como é que isso é possível? Mas eu tenho certeza que isso foi só um start, né? Porque aí Jesus deu a revelação pra ela e, mano, ela parou. Agora, toda vez que ela solta eu sei que é sem querer, porque ela olha pra mim e fala, desculpa.
Entendeu? Desculpa. Acabou. Então, isso é uma coisa que acontece. A gente vem de uma concepção de certo e errado que, é cultural. E aí quando você encontra Jesus, Jesus vem e fala assim, ó, toma aqui algumas leis. Para que eu tenha um relacionamento com você, você primeiro precisa saber quem você é hoje, comparado com quem eu te criei para ser. Então tá aqui, tá escrito aqui, ó. Tá escrito. E aí, você fala, demorou, mano, eu fui liberto dessa tirania de uma má concepção e uma má percepção das coisas. O mau conceito, acho que é melhor do que má concepção. O mau conceito das coisas de uma má percepção. E eu fui tirado disso, e agora pra onde eu vou? Vou pro paraíso, mano. Né? Porque eu saí do Criador, me tirou e me pôs. Aí, mano, eles são levados pro deserto. Eles não são levados pro paraíso. Eles são levados pro deserto. Então tudo quebra o conceito de que tá certo algo. E aí o que eu faço, meu? Eu tô no deserto, era pra eu estar no paraíso, eu tô no deserto. Aí o que eu faço? Como um bom ser humano, eu começo a lembrar das coisas que eu vivia lá, dos meus maus conceitos e das minhas más percepções. Lá era muito bom, porque lá eu comia carne. O povo falava isso. Tinha cebola. Lá eu podia pôr açúcar no café. Aqui eu não posso. Aí o que Deus faz? Fica triste. Ele fala, o pessoal não está entendendo esse meu relacionamento, esse meu casamento com eles. Né? Quando você lê Jeremias capítulo 2, versículo 2, você vê que a entrega da lei, a entrega dos 10 mandamentos foi para fazer um casamento com o povo. Ele fala, eu lembro quando vocês eram como noivas, que andavam no deserto e eu me revelei a vocês. E aí, Deus fica bravão, cara. E aí o que Deus faz? Aí o que o povo, Deus vira e fala assim, quer saber? Agora vocês erraram, desobedeceram. E agora vão ter uma consequência. E a consequência, Deus manda serpentes venenosas. Mano, você saiu de um lugar, de uma tirania, entrou num outro mundo. E aí você achou que você ia pro paraíso, você foi pro deserto e ainda tem serpente venenosa que te picava e você morria. E começou, do nada vinha serpente no deserto, não tinha pra onde você correr. Não sei se vocês já viram um vídeo com serpente andando na areia, mano, do deserto, você não vê. Do nada ela aparece. E venenosa, já era. Aí o povo vira e falou, ô Moisés, fala pra Deus lá, mano. Nossa, falar pra ele acabar com essa serpente aí. Aí Moisés, não, deixa comigo, vou lá falar. Aí quando Moisés ele vai lá, porque essas serpentes, vamos na parte prática, tá? Psicológica. A gente tem uma má concepção psicológica e social. Então o que acontece? O povo vira e pede pra Moisés, tira, mano, essa serpente daqui. Aí Moisés falou, Deus, o povo tá pedindo. Aí Deus, tá bom. Levanta uma vara e faz uma serpente de bronze, põe essa daqui e levanta. Quem olhar para essa serpente vai ser curado, vai ser salvo. E aí, a gente, depois de anos, 1000 anos para frente, vem um cara, o Jung, e ele escreve um livro, e eu anotei aqui para não esquecer. Eu já ia perguntar mesmo, cara, e o Jung? Jung vai aparecer agora, vai aparecer. Ele escreveu um livro, cadê? Aqui, tá no celular. The Psychology of the Child Archetype. O arquétipo, que é a palavra que o Gá gosta, né? Então é pra ele. O arquétipo, a psicologia do arquétipo da criança. Ele define que existem 12 arquétipos. Eu não vou entrar muito nesse, eu dei uma estudada, uma lida, mas eu acho que eu não tenho propriedade para ensinar isso. Mas ele mostra, e vocês vão entender o porquê depois, tá? Ele mostra que existem 12 arquétipos de pessoas, né, de crianças, na psicologia. Só que o comum acordo entre todos os psicólogos hoje em dia é que, vou usar a palavra que eles usaram, olhe para o que é terrível para você, o que te amedronta, e você vai ser corajoso. Então, enfrente
voluntariamente o seu maior medo e fique corajoso. Que é o seguinte, a ideia é que para que isso aconteça e você vire corajoso, tem que ser voluntário. Você tem que querer enfrentar o seu maior medo. E aí quando você tem que querer enfrentar o seu maior medo, o Jung ele fala também que essa história da paixão de Cristo, essa ideia de Cristo nesse livro dele, ele fala que o quê? Ele fala que, esse arquétipo ele é limitado. Mas ele é limitado porque não tem como alguém escrever um livro ou uma história que aborde todos os maiores medos que a humanidade pode ter em uma só pessoa. Então vamos pensar em Jesus. Vamos começar da morte. Eu escrevi para não me perder, tá bom? Jesus teve a morte mais dolorosa que existia na época. Morte de cruz, onde você não morria porque você foi crucificado. Você morria de asfixia. Ele ia te abrindo, né? E aí você ia se asfixiando. Então era uma morte dolorosa, demorada. Ele sofreu uma morte dolorosa. Todo mundo sabe que vai morrer, mas todo mundo tem medo da morte. Ainda mais se for uma morte, né? O meu pai sempre usou a definição: tem a morte matada e a morte morrida. Eu prefiro a morte morrida dormindo, que daí não é dolorosa. Mas, quem sou eu? Mas todo mundo tem medo da morte dolorosa. O seu melhor amigo o traiu. Tá? Tô voltando da cruz para a vida dele. O seu melhor amigo traiu ele. O seu povo ficou contra ele. Então os judeus foram contra ele. Todos foram contra ele. Ele era liderado por um tirano que não acreditava na verdade. Quem tem medo do que seu chefe vive uma ideologia ou um pensamento diferente do seu? O que vai acontecer com você? Para onde ele vai te liderar? Jesus viveu isso. Ele era vítima do império. Né? Nós somos. Não tem como você fugir do seu governo. Você é vítima do seu governo. E às vezes você não tem o que fazer. E, mano, isso irrita muitos. E tem gente que prefere não pensar para não se machucar. Para não ficar irritado. É doloroso pensar isso. Ele era completamente inocente. Todo mundo sabia que ele era inocente. Mas liberaram um assassino no lugar dele. Que é a história do Barrabás. Todo mundo sabia que ele era inocente. Ele era novo. Ele tinha 33 anos. E todo mundo sabia, e ele sabia que a única coisa que ele fez foi ajudar os outros. Então foi muita injustiça. E tudo isso é o que todo mundo aqui mais tem medo de acontecer na vida. Se não todas, uma das coisas. Duas das coisas. Então não existe uma história que bata essa história de Jesus para a gente aplicar na nossa vida em relação ao medo. E aí o que Deus fez com o povo lá no deserto? Ele não levou os caras e salvou os caras. Ele tornou os caras bravos, corajosos. Então, para que você seja salvo, você precisa ser corajoso. Porque nessa vida tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala. Ele te transformou, ele quer te transformar em corajoso. Não em salvo. Reino. E não salvação. Reino. Então, a gente vê que quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário levantar uma serpente de bronze, era porque agora eu quero que vocês olhem para Jesus e não sejam salvos, mas sejam corajosos para negar-se a si mesmo, carregar sua cruz e seguir Jesus.